Quando os deuses desceram à Terra, o encontro dos sumérios com os Anunnaki. Meu nome é Elias Moura. Sou arqueólogo, pesquisador independente e, talvez, alguém que tenha visto o que não deveria. Há mais de 15 anos estudo civilizações antigas, especialmente os sumérios, o povo que ergueu as primeiras cidades conhecidas da humanidade. Ur, Lagash, Eridu. Mas quanto mais eu cavava, menos certeza eu tinha de que eles eram apenas humanos. Tudo começou com uma tábua de argila, pequena, quebrada, coberta de inscrições cuneiformes quase apagadas. Mas o que ela dizia mudou tudo o que eu acreditava sobre a origem da nossa espécie. Era uma noite abafada no sul do Iraque. A escavação em Eridu estava silenciosa, até que um dos assistentes gritou: "Professor, encontramos algo!" Quando limpei a peça com cuidado, percebi que aquele fragmento não era como os outros. A escrita descrevia um evento que os tradutores chamavam de a chegada dos que brilharam como o sol. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, literalmente os que do céu vieram à terra. Mas o detalhe que me fez gelar o sangue estava no final da tábua. Eles criaram o homem à sua semelhança, para carregar o fardo da terra. A princípio, pensei que fosse apenas mito, mas então comecei a cruzar relatos de diferentes sítios arqueológicos e descobri algo impossível. As mesmas descrições dos Anunnaki apareciam em culturas separadas por oceanos e milênios. No Egito, eram os Neteru. Na Índia, os Devas. Na América Central, os Viracochas. Todos descritos como seres vindos do céu, dotados de poder e tecnologia. E todos prometendo voltar. Um ano depois, fui convidado para uma conferência fechada em Genebra. Lá, um homem de terno preto se aproximou e disse: "Você está prestes a tocar em algo que não pertence à arqueologia, doutor. Pertence à origem." Ele me entregou um pendrive. Dentro havia imagens de um artefato encontrado sob o leito seco do Golfo Pérsico. Uma placa de pedra perfeitamente circular, com relevos em espiral. Quando ampliada, percebi que o desenho formava um mapa celeste, mas com 3 planetas além de Netuno. E o mais intrigante, o centro do mapa tinha o símbolo sumério de Nibiru, o planeta dos Anunnaki. Os textos antigos afirmam que eles desceram à Terra há mais de 450 mil anos, quando seu próprio mundo estava morrendo. Vieram buscar ouro, não como riqueza, mas como substância vital para reparar a atmosfera de seu planeta. Segundo as tábuas, eles criaram os humanos como uma raça servil, moldando geneticamente os habitantes primitivos da Terra para trabalharem nas minas. O primeiro homem, Adapa, seria resultado desse experimento. Ou, como diz o texto, e misturaram o sangue dos deuses com o barro da terra. Por muito tempo, achei tudo simbólico. Mas então, em 2019, durante uma expedição secreta ao deserto de Rub al-Khali, encontramos algo que não deveria existir. Um portal de pedra selado sob a areia, perfeitamente alinhado com as estrelas da constelação de Órion. E no topo, inscrições sumérias que diziam: "Aqui os deuses tocaram o chão." Quando entramos, havia túneis e dentro deles, desenhos. Homens ajoelhados diante de figuras gigantescas, usando trajes que lembravam escafandros modernos. Mas o que mais me marcou foi um mural, uma espiral dourada saindo do céu e atingindo a terra, idêntica ao padrão gravado na placa que recebi em Genebra. Coincidência ou prova de um contato antigo? As semanas seguintes foram um caos. Nosso acampamento foi invadido. Discos rígidos e amostras sumiram. Os patrocinadores retiraram o financiamento alegando questões de segurança nacional. Mas algo me dizia que alguém não queria que essa história viesse à tona. De volta à Europa, comecei a estudar os registros de Zacarias Sitchin, o homem que popularizou a teoria dos Anunnaki. Mesmo desacreditado por muitos,
Ele afirmava que os sumérios não apenas conheciam o sistema solar, mas descreviam Nibiru como um planeta que cruza nossa órbita a cada 3.600 anos. E quando isso acontece, o equilíbrio da Terra se altera, mudanças climáticas, catástrofes, mutações. Olhei as tábuas originais de Sitchin e vi algo que poucos notaram. Em uma delas, os Anunnaki apontam para um círculo flamejante no céu. A inscrição abaixo dizia: quando o fogo retornar, o sangue será despertado. O que significava sangue despertado? Foi aí que percebi. Os antigos acreditavam que os genes humanos continham a marca dos Anunnaki e que parte desse DNA ficava inativa, esperando um chamado cósmico. Parece ficção, eu sei, mas estudos modernos já comprovaram que 97% do nosso código genético ainda é DNA não codificante, uma sequência sem função conhecida. Os sumérios o chamavam de o eco dos deuses. Algumas noites depois, recebi um e-mail sem remetente. Continha uma única linha: o despertar começou, e um vídeo anexado. Mostrava um laboratório subterrâneo, aparentemente militar. No centro, uma estrutura metálica circular com símbolos sumérios gravados. Dentro dela, um corpo humano flutuava, conectado por cabos e luzes azuis. A legenda dizia: Projeto Anu, fase 7. Não sei se era uma montagem, mas o símbolo de Nibiru estava lá. Voltei ao Iraque sozinho. Precisava ver por mim mesmo. Segui até as ruínas de Nippur, cidade sagrada dos deuses. Durante a escavação, encontrei uma câmara oculta sob o antigo templo de Enlil. Dentro dela, havia 3 estátuas colossais, feitas de uma liga metálica desconhecida. Todas com olhos de pedra negra e marcas idênticas às descrições dos Anunnaki. Mas uma delas estava diferente. Os sensores detectaram resíduos térmicos no metal, como se tivesse sido aquecida recentemente, e em sua base, a inscrição: eles nunca partiram, apenas dormem. Desde então, minha vida virou um labirinto de vigilância e paranoia. Há drones que sobrevoam minha casa todas as noites. Meus e-mails são interceptados. E pessoas que entrevistei sobre Nibiru desapareceram. Mas o que mais me assusta é que o céu começou a mudar. No início, eram apenas luzes estranhas no horizonte. Agora, há ruídos. Vibrações metálicas audíveis antes de tempestades. Como se o ar estivesse sendo rasgado por algo invisível. Os sumérios chamavam esses sinais de o rugido do retorno. Há poucos meses, um astrônomo da Rússia vazou dados de observações próximas a Plutão. Detectaram um corpo celeste massivo, com órbita inclinada, cruzando o plano do sistema solar. O nome provisório, PX-9. Mas nos arquivos internos, ele é listado com outro nome, Nibiru. E se os cálculos estiverem certos, ele se aproximará da Terra em menos de 2 décadas. Comecei a reler os textos antigos, e em uma das tábuas mais danificadas, traduzi algo que ninguém havia notado. Quando Nibiru retornar, os filhos misturados se erguerão, e os deuses caminharão novamente sob o sol. Filhos misturados, seríamos nós? A última peça do quebra-cabeça veio com um achado inesperado. Um artefato guardado nos porões do Museu Britânico, catalogado erroneamente como ornamento astronômico. Na verdade, era um disco de ouro com inscrições idênticas às do Templo de Nippur. Mas havia uma diferença. No verso, gravadas em microtexto, constavam coordenadas geográficas, localizadas no Planalto do Irã. Fui até lá. Após dias de busca, encontrei o que parecia ser um círculo de pedra parcialmente enterrado. No centro, uma cavidade com formato humano. E dentro dela, resíduos metálicos, diferentes de qualquer liga terrestre. Peguei uma amostra. Dias depois recebi um telefonema. Devolva o que pertence a eles. E a ligação caiu. Desde então, tudo piorou. Pesadelos com luzes douradas e vozes em uma língua que não conheço.
Símbolos antigos aparecem riscados na minha porta. E ontem à noite encontrei marcas de mãos gravadas no chão da minha sala, grandes demais para serem humanas. Não sei mais o que é real, mas algo dentro de mim diz que eles nunca nos deixaram. Apenas esperam o momento em que o céu se alinhar novamente. E quando isso acontecer, não virão como criadores, virão como cobradores. E se a maior conspiração da humanidade não for sobre o futuro, mas sobre o passado? Os sumérios não criaram mitos, deixaram avisos, e o tempo desses avisos está acabando.